Diante do decreto do governador aqui de São Paulo, e em resposta às muitas igrejas que estão buscando informações na Unigrejas, portanto, a partir do dia 15, segunda-feira, dia 15 de março, o Estado de São Paulo entra na fase emergencial, onde os cultos estão suspensos e, além da suspensão dos cultos, um lockdown das 20 horas até 5 horas da manhã. Portanto, nós teremos cultos ainda neste fim de semana, quinta, sexta, sábado, domingo, cultos nos seus horários normais, mas a partir de segunda-feira, dia 15 de março, os cultos estão suspensos nesta fase emergencial. As igrejas podem continuar abertas, recebendo as pessoas para que elas façam a sua oração individual. Então a igreja pode estar com a porta aberta, a pessoa pode entrar, buscar ali um lugar, fazer ali o seu momento de oração, se aproximar do altar, de repente, fazer a sua oração individual e ir embora. Não pode haver aglomeração, as pessoas não podem aglomerar todas dentro da igreja, nem na porta da igreja. Então a igreja pode estar aberta, no máximo até as 20 horas, para as orações individuais. Das 20 às 5 horas da manhã, lockdown, ninguém deve estar transitando sem uma razão muito especial nas ruas. Isso quer dizer que a igreja vai parar as suas atividades? Não, muito pelo contrário. A igreja, ela continua as suas atividades, as igrejas devem continuar as suas atividades sociais, seu trabalho de recolha de mantimentos e distribuição de mantimentos, o pastor ali atendendo individualmente essas pessoas que precisam ali de um atendimento urgente, a igreja aberta para essas orações individuais, os cultos online, o telefonema para as pessoas, o auxílio aos membros, principalmente aos aflitos, aos desesperados, aos mais necessitados. Tá bom? Claro que há diferenças nos municípios. Atenção, que em vários estados do Brasil esse lockdown já está acontecendo. Outros estados está liberada a realização de cultos. Em alguns municípios também de São Paulo e do Brasil há outros decretos, então fique atento ao decreto também do seu município. E diante de tudo isso, eu quero ler essa palavra que Deus revelou a Salomão na construção, na inauguração do templo, aonde Deus ele fala na época de pestes, na época de gafanhotos, na época de calamidades, no meio de toda essa confusão, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É o momento de nós vivermos essa palavra. Aqueles que são de Deus, aqueles que no meio de tanta calamidade, de tanto sofrimento, de tanto anúncio de morte, de tantos decretos, de tanta gente que não sabe o que fazer direito, cada hora um decreto diferente, uma mudança de pensamento, uma estratégia diferente para conter a pandemia, diante de tantas incertezas do futuro. Então cabe ao povo de Deus essa palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então nós temos que nos humilhar diante de Deus, em casa, aonde você estiver, nesse fim de semana, que ainda é possível ter culto neste fim de semana. Então, o povo de Deus
tem que se humilhar, quer dizer, reconhecer que sem Deus nós não somos nada, orar, buscar a minha face, diz Deus. Vamos fazer isso nesse domingo? Se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus diante dessa pandemia, desses sinais dos fins dos tempos. Nós cremos nisso. Estamos caminhando para o fim. Então é o momento de você se converter dos seus maus caminhos, se arrepender. Então, se houver essa busca do povo de Deus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos nos unir em oração para que essa fase emergencial passe, haja uma desaceleração do número de contaminados, do número de mortes, que haja uma aceleração das vacinas, para que possa trazer um pouco de segurança para as pessoas, e cremos que depois desse sacrifício e desta oração, desta humilhação de buscar a presença de Deus, nós vamos respirar fundo e nos regozijar de mais uma vitória. Que Deus abençoe a todos. Um lembrete para aqueles que dizem assim: o crente não se envolve na política. Olha aí, as decisões políticas interferindo diretamente no funcionamento da igreja. Vamos orar, mas vamos também, nos momentos decisivos, agir, porque as decisões das autoridades influenciam, sim, diretamente na vida das pessoas. Deus abençoe a todos. Fique atento às redes sociais da Unigrejas, no Instagram, @Unigrejas, no Facebook, Unigrejas Brasil, o site unigrejas.com, porque nós teremos comunicados e anúncios e toda uma programação também online, anunciando para você através dos nossos canais oficiais. Deus abençoe toda a igreja evangélica no Brasil e que Deus abençoe todo o país. Até lá.